Olá! Então, para finalizar esse módulo de métodos alternativos, nessa terceira parte da aula, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, de substituição do uso de animais. Então, métodos que utilizam animais, que não utilizam animais ou então que utilizam modelos, invertebrados, por exemplo, animais não protegidos, dentro da escala, de consideração de proteção, pela CEUA. Começando, um exemplo de substituição de métodos alternativos seria a utilização de técnicas físico-químicas, os chamados modelos em químico. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês do método da OSD 442, que é um método para avaliação da sensibilização dérmica em químico. Então, é um método alternativo à utilização de animal, que utiliza um modelo de avaliação de uma reação química, utilizando uma quantificação experimental por cromatografia líquida, dos marcadores desse ensaio, e com isso substitui o uso de animais para avaliação desse desfecho toxicológico de sensibilização dérmica. Esse procedimento, inclusive, ele é reconhecido pelo CONSEA, como um método obrigatório aqui no Brasil, através da RN 31 de 2016, que eu falei para vocês na aula anterior. Outro exemplo de substituição dos métodos alternativos, do uso de animais, seria a utilização de modelos matemáticos ou computacionais, os conhecidos métodos in silico, a utilização de diferentes abordagens, modelos computacionais, plataformas de inteligência artificial, então modelos que cada vez mais estão crescendo, com bases de dados bem amplas, dados sólidos que permitem então uma extrapolação tanto de efeitos farmacológicos como de efeitos toxicológicos de diversas substâncias, utilizando então essas abordagens computacionais. Outro exemplo de substituição do uso de animais seria a utilização de organismos inferiores não classificados como animais protegidos, como por exemplo a utilização de animais invertebrados. Exemplificando aqui alguns modelos, por exemplo, a utilização do C. elegans, que é bem conhecido, Artemia salina, Daphna pulgas, são modelos de invertebrados com aplicação cada vez mais ampla e dados bem sólidos de correlação desses modelos com os modelos em vivo. Inclusive tem essa comparação aqui feita pelo FDA, do modelo animal de camundongos com o C. elegans, que ambos têm similaridades genéticas com o humano, mas o C. elegans teriam grandes vantagens em termos de rapidez da execução do ensaio, o ciclo de vida muito mais rápido, experimentos realizados mais rapidamente, a um custo bem menor, trazendo grandes vantagens à realização do experimento e, além disso, trazendo respostas fisiológicas correlacionáveis. Então, o C. elegans ele vem sendo muito utilizado em estudos de envelhecimento, de diversas patologias, entre outras aplicações. Dentro das patologias, estudos de câncer, de doenças neurológicas, um modelo bastante aplicado. A Daphna pulgas, por exemplo, utilizado bastante em estudos de ecotoxicidade, e a Artemia salina também utilizados em estudos de bioquímica, de toxicologia. Além disso, é possível a utilização de modelos vegetais, à substituição do uso de animais. Tem estudos aplicando a avaliação toxicológica, por exemplo, utilizando sementes de alface, uma coisa extremamente simples. Por exemplo, eu trouxe esse artigo aqui que traz a avaliação de nanomateriais, avaliando a toxicidade desses nanomateriais, utilizando como modelo sementes de alface. Então, se coloca essas sementes numa placa de Petri, você faz elas germinarem, e se avalia o tamanho da radícula dessas sementes, nas sementes controle e nas sementes às quais foi aplicado determinado tratamento. Então, você faz a medição dessas radículas com um paquímetro calibrado e você tem o dado de toxicidade em função do crescimento ou da inibição do crescimento. Outro modelo é a utilização da cebola, da Allium cepa. Então, aqui eu trouxe um exemplo, que é um modelo bastante utilizado como alternativa para avaliação de efeitos genotóxicos de substâncias. Então, aqui tem um efeito de um herbicida que está sendo avaliado em termos da sua genotoxicidade, avaliando, então, as radículas, dessa cebola. Então, o crescimento dessas raízes da cebola se avalia o aparecimento de anormalidades cromossômicas que estão, obviamente, relacionados à genotoxicidade da substância em estudo.
Além disso, né, outra abordagem que é utilizada como substituição de animais de laboratório seria a utilização de materiais de descarte de abatedouros, né? Então aqui eu trouxe o exemplo de 2 protocolos da OSD que são utilizados para avaliação da irritação e corrosão ocular, né? Para avaliar se um produto causa irritação ou corrosão ao nosso olho. Um método é o método OSD 437, que ele é baseado na opacidade e permeabilidade da córnea bovina, e o teste OSD 438, que é o teste do olho isolado de galinha. Então, nesse caso, é utilizado uma parte de um animal, é um modelo ex vivo. No entanto, ele é considerado um método alternativo porque nenhum animal é abatido exclusivamente para a extração desses óleos. Então, é um material de descarte de um abatedouro onde esses animais foram abatidos por consumo da sua carne, né, pelo consumo humano da carne. Então, esse material de descarte ele pode ser utilizado na aplicação desses procedimentos alternativos, né? Inclusive, esses testes eles são reconhecidos pelo CONSEI aqui no Brasil através da RN 18 de 2014. Obviamente, esse método tem alguma limitação em função que os óleos eles têm que ser utilizados num curto período de tempo para que eles estejam viáveis, né, e possam ser correlacionáveis, né, ao efeito que a gente quer observar. Mas tendo uma boa organização é possível, né, a aplicação desses modelos. E outros modelos, né, que são aqueles mais amplamente utilizados, são os modelos celulares in vitro, né? Então seria a utilização de células, tanto células primárias, né, oriundas diretamente do tecido animal ou do tecido humano, ou linhagens celulares estabelecidas, né? Daí essas células existem diferentes modelos, né, experimentais. A gente pode utilizar células cultivadas em monocamada, que são os modelos bidimensionais, ou células cultivadas, né, em modelos 3D, nos tridimensionais, que eu trouxe como exemplo aqui, por exemplo, os modelos de pele humana reconstruída, onde a nossa pele é recriada, né, em laboratório, no modelo tridimensional, simulando, né, numa placa de cultivo a nossa pele, ou no caso um modelo 3D para estudar o efeito antitumoral, um modelo de esferoides, né, de tumoresferas, onde células tumorais crescem em pequenas esferas, simulando de modo mais fisiológico o que seria um tumor, né, no nosso organismo. E essas técnicas, né, o único fato, né, que a gente tem que cuidar sempre é a questão da manipulação, né, que essas células elas têm que ser manipuladas em condições assépticas, numa cabine de segurança biológica, então que delimita, né, a utilização desses ensaios, né, para que eles tenham uma validade e as células sejam, né, cultivadas de maneira adequada. Agora eu vou trazer para vocês aqui alguns exemplos, né, de aplicação de modelos celulares, né, in vitro, para algumas aplicações específicas, né? Obviamente não todas, porque são várias aplicações, mas alguns modelos aqui eu vou exemplificar para vocês. Primeiro, o modelo do epitélio da córnea humana reconstruída, né, que é um teste da OSD 492, que é aplicado para avaliação da irritação ocular. É um teste também reconhecido pelo CONSEI aqui no Brasil, né, pela RN 31 de 2016, né, que eu mostrei para vocês na aula passada, né. Então ele faz um uso de um epitélio reconstruído que imita de perto, né, as condições fisiológicas da córnea humana. Também tem o método OSD 439, que ele é um método da pele da epiderme humana reconstruída, né? Um método para avaliação da irritação dérmica in vitro. Então, ele imita de perto as propriedades bioquímicas e fisiológicas das camadas superiores da nossa pele. Esse método também é reconhecido pela OSD, pelo CONSEI aqui no Brasil, né? Ele é um teste OSD e é reconhecido pelo CONSEI pela RN 18 de 2014. Esses métodos, né, eles são alternativos ao clássico teste de Drazy em coelhos, né, que é um protocolo, né, que foi estabelecido há muitos anos, né, para avaliação de irritação dérmica e irritação ocular de produtos, né, com diversos usos, e era utilizado em coelhos conforme na imagem, né, que é um método bem agressivo, que aplica o produto diretamente no olho do coelho, né, e causa bastante danos, toda a questão ética. Então, esses métodos, né, vêm para substituir, né, e trazer resultados equiparáveis, né, ao que a gente obtinha nos coelhos. Outro
abordagem, né, outro desfecho toxicológico bastante estudado é, por exemplo, a capacidade de produtos em causar um dano fototóxico, ou seja, um dano toxicológico, né, no organismo humano por ação da radiação ultravioleta. Então, existem métodos alternativos baseados em cultivo celular bidimensional, né, que é o OSD 432, ou num modelo tridimensional de pele humana, né, de epiderme reconstruída, que é o OSD 492. O teste 432, ele é reconhecido pelo CONSEA, né, pela RN 18 de 2014, e esse método, então, ele faz uma comparação da exposição das células ou do modelo tridimensional a um determinado produto com ou sem a incidência de radiação. E aí se verifica se a aplicação do produto mais a incidência de radiação aumenta a toxicidade desse produto, indicando se ele tem, né, realmente um dano, né, um efeito fototóxico. Outro modelo, né, que está cada vez mais sendo aplicado, né, que utiliza células também, nesse caso células sanguíneas, é o método para avaliação de contaminação pirogênica em produtos injetáveis, né, que é o teste de ativação de monócitos, o conhecido MAT. Esse teste, então, ele é reconhecido pela farmacopeia europeia, pelo FDA já há muitos anos, e pela farmacopeia brasileira ele foi incluído na última edição do ano passado, em 2024. E ele é um teste também reconhecido pelo CONSEA, né, pela RN 45 de 2019. Então, ele é um método que substitui o clássico método em coelhos para avaliação de contaminação pirogênica, né, que era, então, o produto é aplicado no coelho e é medida a temperatura pela inserção, né, de termômetros no reto do coelho, é medida a temperatura, ou seja, o desenvolvimento de febre nesses animais. E esse método, então, em coelhos é substituído pela avaliação da produção de interleucinas, né, de mediadores inflamatórios nessas células sanguíneas quando em contato com o produto. Esse método, inclusive, ele é substitutivo ao método do LAL, né, que é um método também para avaliação de contaminação por endotoxinas bacterianas, mas que utiliza um reagente proveniente de um animal, né, que é de um tipo de caranguejo que tem que extrair o reativo para esse teste. Então, o teste do MAT, ele é um teste totalmente baseado na substituição, que utiliza, né, monócitos isolados do sangue humano e tem uma validade científica, né, reconhecida por órgãos internacionais. E como última parte, assim, o que eu queria trazer para vocês é a questão das novas tecnologias in vitro que vêm sendo desenvolvidas, né, que são considerados o futuro da experimentação in vitro, né? Então, basicamente, são modelos tridimensionais, 3D, alguns que eu já comentei para vocês, né, os modelos de tecido, como, por exemplo, de epiderme, de córnea reconstruída, e também os modelos de esferoides, né, que eu comentei também anteriormente, os modelos tridimensionais, onde as células crescem formando, né, pequenas esferas, né, que são as tumoresferas, por exemplo, para avaliação de efeito antitumoral de produtos, cada vez vem sendo mais aplicado, né, por ser um modelo mais fisiológico de um tumor em comparação à simples utilização de células tumorais. Também são utilizados modelos de neuroesferas para avaliação, por exemplo, de ação de substâncias no sistema nervoso central, também sendo um modelo mais realístico, né, mais fisiológico do sistema nervoso central. Ainda, o que a gente tem, né, que está evoluindo bastante são os modelos de organoides, né, que são estruturas auto-organizadas, né, de diferentes tipos de células, como, por exemplo, células tronco pluripotentes induzidas ou células tronco multipotentes do tecido adulto. Então, essas células são cultivadas em condições controladas, de modo que elas vão se agrupando, se organizando e desenvolvendo esse organoide numa placa de cultivo, né, na dish, né, que a gente chama. Então, essas células, elas sofrem uma auto-organização durante esse processo de cultivo de forma tridimensional, né, tendo uma interação célula-célula e também célula-matriz, né, que é incluída nesse processo de formação dos organoides. Então, essas construções tridimensional in vitro, né, são capazes de imitar, né, de modo mais próximo, né, o órgão nativo correspondente. Então, permitindo diversos tipos de estudo, né, onde você quer estudar efeito de diversas substâncias
ao invés de utilizar o animal, utilizando então esses mini órgãos, né, esses organoides criados numa placa de cultivo. Então pode ser aplicado para rastreamento genético ou de novos fármacos, né? É possível fazer edição de genes dessas células para fazer o estudo de algum modelo específico, então trazendo grandes vantagens, né, em relação aos modelos in vitro, além da capacidade de individualização, né, do estudo de terapias individualizadas, onde você pode coletar células do paciente e criar esses órgãos do paciente no laboratório e fazer o teste, né, de ação de determinado tratamento diretamente nas células daquele paciente. Ainda dentro dos organoides, outra alternativa que vem sendo muito estudada, ao invés do cultivo na placa de cultivo das células para que se desenvolvam esses organoides, seria a realização da bioimpressão tridimensional desses órgãos, né? Então, utiliza impressoras 3D para criar a estrutura tridimensional desses órgãos, né? Para isso se utilizam células vivas do órgão em específico, biomateriais e fatores de crescimento, né? Então essas substâncias, né, são misturadas, né, para formar uma biotinta, né, que a gente chama, que é colocada na bioimpressora, e daí essa impressora ela vai depositar camada por camada essa biotinta, seguindo um desenho computadorizado, e as células com isso vão se organizar, né, interagir com o biomaterial e formar a estrutura tridimensional desse organoide. Diversas aplicações, né, podem ser dadas a esse modelo, como estudo e modelagem de doenças, né, criação de um mini órgão com a patologia que você quer estudar, triagem de medicamentos para verificar o efeito de medicamentos e substâncias, né, nesse órgão, medicina regenerativa, tem muitos estudos, inclusive criando peles, enxertos para tratamento de queimaduras, de feridas, né, cutâneas, e em diversas áreas de pesquisa e desenvolvimento. Daí aí a aplicação é totalmente ampla, né, podendo criar vários modelos, imprimir vários modelos com o objetivo que você quer, né, aplicar na pesquisa científica. E por fim, né, um modelo que vem avançando bastante são os sistemas microfisiológicos, né, os chamados Organs on a Chip, né? Essa tecnologia então está transformando a pesquisa biomédica ao recriar, né, em microescala a fisiologia de órgãos humanos. Então essa tecnologia seria criar mini órgãos dentro de um microchip, e esse microchip ele é conectado num sistema de microfluídica simulando a circulação sanguínea, ligando órgãos do nosso corpo, onde a gente pode, né, fazer inúmeros estudos de ação, de toxicidade, de patologias, né, e dando, né, uma abrangência bastante ampla, né, de possibilidades de estudos, né? Então são dispositivos microfluídicos tridimensionais, onde células específicas de cada órgão são depositadas dentro desse chip, se criam micro-organoides ali dentro, e aí você faz o estudo, né, utilizando esse sistema de microfluídica. Então ele tem uma capacidade preditiva bastante alta, produz resultados a custos mais baixos e muito mais rápido se fosse comparar a um estudo pré-clínico realizado num modelo animal, por exemplo. Então um dos principais objetivos dessa tecnologia é substituir o modelo animal na fase pré-clínica de estudo de um novo medicamento, por exemplo. Dentro dessa tecnologia de Organ on a Chip, tem aqueles chips mais comuns, mais simples, onde se desenvolve um mini órgão dentro de um chip ou 2 mini órgãos, e tem os sistemas mais complexos, que são chamados os Body on a Chip, Human on a Chip, onde se criam vários mini órgãos interligados dentro desse chip, como nesses esquemas que podem ver aqui. Então tem um mini chip com vários compartimentos, simulando então a união de diferentes órgãos do nosso corpo e simulando então a administração de determinada droga e logo para se avaliar os seus efeitos, né? Então o objetivo dessa tecnologia é imitar as respostas fisiológicas, né, de diferentes tecidos e órgãos humanos a medicamentos, doenças e qualquer outro estímulo que se queira estudar. Então esses chips, eles são basicamente produzidos, primeiro se microfabrica esses chips, né, a fabricação desses chips, pode ser dispositivos metálicos, plásticos, depende, né, do tipo de aplicação, e eles têm canais microscópicos, né, dentro desse chip. Logo se realiza o cultivo celular, né, a deposição de células humanas nos compartimentos específicos,
Ocorre, então, o estabelecimento de um fluxo contínuo de nutrientes, né, o sistema de microfluídica, garantindo a entrega, né, contínua de nutrientes e oxigênio a essas células, simulando a nossa fisiologia humana, né, e logo sensores são integrados, porque esses sensores que vão dar as respostas que vão ser utilizadas para fazer as avaliações. Além disso, depois pode ser feita análises microscópicas dessas células após determinado tratamento. Você pode fazer vários estudos, né, mais específicos a partir, né, do uso das respostas, né, obtidas com esse chip. Então, esses sistemas são aplicados em estudos de descoberta e desenvolvimento de novos fármacos, modelagem de doenças, medicina personalizada, né? Assim como eu citei antes dos organoides, os órgãos on-a-chip, né, estão evoluindo muito nesse sentido. Inclusive, tem vários estudos atualmente sendo realizados, inclusive na Estação Espacial pela NASA, né, avaliando efeitos na microgravidade em processos biológicos, como de degeneração óssea e muscular, envelhecimento celular, efeito da radiação no nosso organismo. Então, utilizando dispositivos de microfluídica, inclusive na agência espacial, né? Então, avanços bem importantes, né, nesse sentido da aplicação de métodos alternativos com, né, diferentes propósitos. Então, esses sistemas, eles vêm com tudo, né, para conseguir, quem sabe, ter uma substituição mais concreta, né, do uso de modelos animais, principalmente quando a gente pensa em fase pré-clínicas de novos tratamentos, né, também aplicado bastante na parte de toxicologia in vitro, né, substituindo animais, simulando órgãos, né, a medicina personalizada evoluindo bastante nesse sentido e também colaborando muito na descoberta de novos tratamentos, de novos medicamentos. Exemplificando um pouco aplicações que já tiveram sucesso, né, desses sistemas microfisiológicos, tem esse estudo desenvolvido por pesquisadores israelenses, que foi o primeiro tratamento desenvolvido sem testes em animais, né, durante a fase pré-clínica, e que foi submetido à aprovação na agência americana do FDA. Então, esses pesquisadores, eles realizaram toda a fase pré-clínica de um tratamento sem utilizar nenhum animal. Eles apenas aplicaram um sistema microfisiológico desenvolvido por eles e protocolaram, então, o pedido de avanço desse estudo para a fase clínica em humanos, sem utilizar nenhum animal, né? Então, esse estudo usou um chip para verificar, né, a ação de um tratamento com um fármaco utilizado para o tratamento da diabetes tipo 2, que é a empaglifosina, para combater, então, lesões no fígado e no rim de pacientes com câncer que tomavam medicamentos antitumorais, né, como a cisplatina. Além disso, em 2022, a Sanofi, né, uma indústria farmacêutica nos Estados Unidos, ela também recebeu a autorização da FDA para realizar um ensaio clínico, né, a partir de testes pré-clínicos realizados, né, da utilização de um anticorpo para um tratamento de uma doença neuromuscular, e nesse estudo pré-clínico foi feito todo o estudo de eficácia somente utilizando um sistema de órgão on-a-chip. Então, esse estudo também foi um dos primeiros medicamentos a passar, né, para ensaio clínico em seres humanos, com base em dados de eficácia, né, na fase pré-clínica, que foram inteiramente obtidos utilizando órgão on-a-chip e sem a utilização de animais. Então, ainda esses estudos são poucos, né, comparado ao montante total de estudos pré-clínicos que acontece, né, ainda é muito incipiente, mas é uma tecnologia que vem progredindo, né, e se acredita que é o que vai, né, crescer bastante e vai dar suporte para a substituição dos métodos em animais. Para finalizar, falando rapidamente dos métodos alternativos em atividades docentes, no ensino, né, o que a gente pode aplicar de métodos alternativos em práticas docentes, né? Então, cada vez mais vem sendo aplicados a utilização de modelos, simuladores, né, de animais, de experimentação, filmes e vídeos interativos, a utilização de modelos em sílico, né, softwares que dão suporte à observação de respostas que seriam vistas num animal, técnicas de autoexperimentação, quando possível, alguma avaliação nos próprios estudantes também é utilizado, né, para evitar a experimentação animal, técnicas também, dependendo da aplicação de estudo de campo e observacionais, além, obviamente, de, quando possível, a utilização de experimentos in vitro, né, técnicas utilizando modelos celulares. A introdução de métodos alternativos na docência, dependendo da área, ainda gera
alguma relutância, né, por parte dos professores, tem aquela despesa inicial de tempo e dinheiro, né, para estabelecer, para conseguir implementar esses modelos. Às vezes a falta de informação, de conhecimento dessas técnicas é um limitante. Né? Fatores econômicos influenciam, porque se precisa de recurso para implementar, para adquirir esses modelos também às vezes dificulta, né? Muitas vezes é um problema. E às vezes a questão da barreira do idioma, né, para os próprios alunos em função dos modelos, dos softwares que estão disponíveis. Dentro dessa restrição da utilização de animais, né, aqui só para mostrar que em 2018 ocorreu a publicação da RN 38, né, que ela dispõe sobre restrições ao uso de animais em ensino, em complementação à DBCA. Né, então, essa resolução estabeleceu que fica proibido o uso de animais em atividades didáticas demonstrativas e observacionais, que não objetivem desenvolver habilidades psicomotoras e competências dos discentes envolvidos. Então, essa resolução deixou bem clara a proibição, né, da utilização de animais, e isso dá mais ênfase ainda à necessidade de desenvolver, né, de implementar modelos sólidos e que deem uma base técnica e científica ao aluno, mas sem a utilização, né, de animais, que é proibido, né? Então, isso torna obrigatória a adaptação dessas práticas docentes. Dentro de uma abordagem de pesquisa, né, de técnicas alternativas para ser utilizada na docência, eu trago um exemplo desse livro, né, que From Guinea Pig to Computer Mouse, né, é um livro que traz, né, mais de 60 fontes de informação, links, né, a fontes de informação, 540 páginas detalhadas de mais de 500 alternativas que podem ser aplicadas com diferentes propósitos. Esse livro é dividido em seções, né, que você pode fazer uma busca de acordo com o que se objetiva. E para finalizar, né, esse módulo, eu trago aqui alguns pensamentos para a gente refletir, né, algumas charges, por exemplo, aqui que mostra um ratinho dizendo que ele vai para casa, né, hoje, mas ele não sabe quando, né, que o humano que está do lado dele hospitalizado vai conseguir ir para casa por ação daquela droga milagrosa que foi efetiva no ratinho, mas não sabe se vai ser no humano. Então, mais ou menos aquela questão que a gente falou, né, da diferença filogenética, né, da falha que acontece quando um estudo é realizado em animal e depois que ele não transpõe, né, não passa esse efeito diretamente ao ser humano. Né? Então, a dificuldade ela não está nas novas ideias, mas em escapar das velhas, né? Que se enraizam por todos os cantos da nossa mente. Então, a utilização de métodos alternativos, a implementação, vai muito da gente acreditar, da gente abrir a mente para novas possibilidades. Né? Então, aqui eu trago como último slide para finalizar, né, as falas do Thomas Hartung, que é um pesquisador, né, líder na parte de métodos alternativos. Ele é do CAT, né, do Centro de Métodos Alternativos da Johns Hopkins University. Então, ele é um nome com destaque, né, de métodos alternativos, que fomenta, que trabalha ativamente nessa área. Né? Então, ele diz que os testes em animais, eles vêm sendo usados há muitas décadas, mas nunca refletiram de maneira totalmente adequada os efeitos das substâncias testadas quando aplicadas ao organismo do ser humano. Então, é claro que a gente precisa avançar por questões éticas e também científicas, incorporando novas tecnologias e abordagens. Então, tudo é uma questão de transição de uma tecnologia para outra. Então, aqui eu acho essa última frase aqui um exemplo muito interessante e válido, né, do que seria essa transição. Né? É como quando mudamos de carruagens para carros. Isso não foi feito mudando uma peça de cada vez até que a carruagem parecesse um carro, mas foi feito por ter tecnologias paralelas até que em algum momento as pessoas viram que seus preconceitos não se justificavam e a nova tecnologia era simplesmente melhor. Então todo mundo estava usando carros e não cavalos. Então, quem sabe, num futuro próximo a gente vai ver isso dos métodos alternativos, que vai estar todo mundo usando abordagens substitutivas dos animais e não os modelos clássicos em animais. Claro que ainda a gente precisa dos animais para muitos procedimentos, né, que a gente não pode dizer que eles não são importantes, precisamos, porque não temos abordagens
alternativas para todos os desfechos, né, todas as técnicas que a gente quer avaliar, mas conforme eu mostrei alguns exemplos para vocês, a gente já tem muitas abordagens válidas e sendo aplicadas que não utilizam animais e inclusive a legislação impulsionando e tornando obrigatória a aplicação de métodos alternativos em vários contextos. Bom, gente, então era isso que eu queria passar para vocês e muito obrigada pela atenção.